Bom dia, sejam todos bem-vindos. Coloquei uma musiquinha aqui, vocês estão me ouvindo bem? Coloquei uma musiquinha para começar essa manhã com essa paz, nos conectando com a nossa essência, nos conectando com o que é o mais importante de tudo, que é com a energia de Deus. Bom dia para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos quem também vai assistir depois, porque vai ficar gravada essa live. Hoje essa live tem um motivo muito especial de acontecer. Ela faz parte de uma maratona de lives, onde 22 vidas estão se conectando, formando uma egrégora de paz, de transformação, de multiplicação de conhecimento. 22 terapeutas estão fazendo essa maratona para divulgar um projeto maravilhoso que será lançado em dezembro deste ano e que você já está convidado a conhecer, que é um livro chamado Terapeutas do Século XXI, coordenado pelo Leandro Cristo, que é um escritor já de renome nacional, com vários projetos, já vários livros que você encontra em todas as livrarias do Brasil. E este projeto tem um intuito muito mais do que lançar mais um livro. Como eu falei, é formar uma egrégora, formar uma energia maravilhosa de pessoas que estão unidas pelo mesmo propósito: dar o seu melhor, fazer o que ama e transformar vidas através das terapias. E hoje eu terei uma convidada maravilhosa aqui conosco, que vai nos ensinar mais uma forma de nos conectar, de conectar a nossa essência, a Deus, a natureza, para transformar a nossa vida, para nos ajudar a ter mais saúde, mais paz, mais equilíbrio emocional. O nome dela é Patrícia Moura. Ela que era arquiteta e migrou para esse caminho das terapias por ter se apaixonado por esse universo e por ser uma apaixonada por transformar vidas e ajudar pessoas. Então hoje nós teremos a honra de chamar a Patrícia aqui para falar para nós sobre a psicoaromaterapia. Eu trouxe aqui um dos meus óleozinhos que eu já uso no Reiki, e eu posso dizer assim, que mesmo eu sabendo tão pouco sobre essa maravilha aqui, ela é transformadora. Uma gotinha é capaz de transformar muitas coisas. E a Patrícia hoje vai nos explicar um pouco sobre isso. Eu vou chamá-la aqui para ela entrar e falar conosco, trazendo esse trabalho maravilhoso, que não é só um trabalho, né? É uma conexão com Deus. Patrícia, para que ela venha falar conosco, se apresentar, trazer essa energia maravilhosa que ela tem. Bom dia, minha linda, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Caiu, vamos ver se eu consigo chamá-la de novo. Acho que caiu a conexão dela. Deixa eu ver se é a minha aqui. Tá certo. Vamos lá, novamente. Sejam todos bem-vindos. Estou chamando a Patrícia novamente aqui, que caiu a conexão dela. Bem-vindos todos. Caiu a conexão, mas vai dar certo. Aí eu, Querida Patrícia, seja muito bem-vinda. Bom, eu vou me apresentar porque muitos dos teus seguidores talvez não me conheçam, né? E aí eu vou convidar você a se apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriele Lima, eu sou psicoterapeuta holística especializada em Reiki tradicional. E eu sou uma das 22 vidas que estão conectadas nesse projeto maravilhoso, nesse livro incrível, coordenado pelo Leandro Cristo, chamado Terapeutas do Século XXI. E a Patrícia também.
é uma das convidadas, né, desse projeto maravilhoso, já desenvolveu um capítulo fantástico, Patrícia, o qual eu já quero começar falando uma frase aqui que eu anotei, que uma partezinha de uma frase que você colocou, que os óleos essenciais, que a aromaterapia é uma oportunidade de cura e de conexão. Eu achei isso fantástico, porque nós não temos a noção do todo, nós não sabemos o que uma pequena amostra de Deus através da natureza pode fazer por nós. Então eu convido essa maravilhosa para se apresentar, para falar quem é, de onde é, qual é a sua principal função hoje, qual a atividade principal, e aí nós vamos falar sobre o seu capítulo maravilhoso. Obrigada. Tu está me vendo e ouvindo bem, Gabriele? Tá. Sim, só está um pouquinho cortado. Eu não sei o que está um pouquinho cortado aqui. Da cabeça, tá? Eu não tô Mas tá vendo. Tudo bem. Eu não tô me enxergando, só te vejo. Não sei Você quer sair e entrar de novo, querida? Não tem problema, podemos tentar. Pode ser, daí tu me chama. Eu acho que é melhor. Te Quando eu chamo. enviei a solicitação, ficou uma janela estática aqui, eu não consegui cancelar. Não tenho muita experiência com isso. Não, é o Instagram, ele tá fazendo vários problemas aí, mas pode sair que eu te chamo novamente, tá? Então vamos lá, ao vivo tem disso, mas nós vamos fazendo até dar certo, né? Então deixa eu achar a Patrícia aqui, já vou chamá-la novamente, vamos ver se agora vai dar certo a conexão dela. Vamos aguardar. Deu certo, Patrícia? Caiu novamente, eu acho que tá com probleminha na conexão, mas vamos tentando. Nós não desistimos, né? Vamos lá. Esse assunto vai ser incrível, porque eu estou me apaixonando pela psicoaromaterapia, devido à profundidade, o carinho que a Patrícia escreveu o capítulo dela, contando uma história maravilhosa. Nós vamos dar vários spoilers aqui para deixar você com um gostinho na boca para adquirir esse livro quando ele for lançado em dezembro. Vamos chamar, a Patrícia não entrou, acredito que a conexão dela não esteja muito boa, mas vamos lá, vamos tentando. Vamos ver se ela entra, senão a gente sai, entra novamente até dar certo. Estou tentando chamá-la aqui. Ela deve estar reiniciando. Enquanto ela reinicia e não aceita lá o convite que eu enviei, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é esse livro fantástico chamado, olha, ela entrou aqui, vamos ver, chamado Terapeutas do Século XXI, coordenado pelo Leandro Cristo, trazendo 22 formas de nos conectarmos com a nossa essência. Nós queremos já trazer algumas informações para vocês. Deu certo, Patrícia? Eu estou te vendo, vamos ver se você está tudo certo. Está travadinho. Vamos ver se vai dar. Não deu ainda. O Instagram, ele prega essas peças aí pra gente, né? Vamos ver. Aí, Patrícia chamando novamente. Vamos ver se vai dar certo. Fiquem na torcida aí, vamos emanar energia. Patrícia, estou localizando. Vamos tentando até ela conseguir entrar. Oi, olá! Agora deu! Deu? Que bom! Nós não desistimos, viu? O importante é não desistir. Jamais. E interferências são questões que a gente tem que enfrentar na nossa vida, né? No dia a dia, então... Com certeza. Foge ao nosso controle. A buscar uma solução, ou então a gente não faz nada. Eu até troquei de dispositivo aqui, porque o que eu estava antes, eu acho que até era melhor a imagem, mas alguma coisa do Instagram congelou e eu não enxergava ali, não conseguia visualizar. Mas acredito que agora estamos conectados. Sim, tudo certo. Então eu vou recomeçar a chamada pedindo, querida, que você
se apresente falando de onde você é, qual a sua principal atividade hoje, né? E o que mais você desejar que tocar o teu coração para nos falar, antes de nós entrarmos no assunto principal, que é o seu capítulo do livro Terapeutas do Século XXI. Tá bem, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Tá aqui falando no teu canal, no teu perfil e falando contigo é uma alegria, uma grande honra, adorei também te conhecer. Acredito que não é por acaso que esses terapeutas estão num projeto tão bonito, fazendo algo com um objetivo maior e comum que todos nós temos, né? No sentido de levar uma mensagem para as pessoas que estão buscando um movimento de cura. Então, aí eu já começo falando um pouquinho de mim. Eu tenho esse propósito há muitos anos, mas eu não comecei como terapeuta, eu comecei como arquiteta. Minha formação inicial foi dentro de uma área diferente, mas a busca já era essa busca de fazer uma diferença positiva, transformar a vida das pessoas de alguma forma. E aí eu até tive projetos que foram bem sucedidos nessa área da arquitetura, enfim. Só que eu descobri que ali não era muito o caminho que eu ia realizar esse propósito, realmente de tocar, né, mais profundamente a vida das pessoas. E aí eu comecei, então, a buscar respostas primeiro para mim, e à medida que eu fui me conectando com as terapias e também com uma jornada que eu fiz, que foi o Caminho de Santiago em 2001, eu comecei a refletir sobre uma série de questões, isso eu falo também no capítulo do livro. Eu comecei a refletir sobre várias questões e entendi que a minha realização ia ser numa área onde eu poderia ser um instrumento para levar para as pessoas aquilo que eu estava descobrindo sobre transformação pessoal, crescimento, e que as terapias estavam me mostrando. Então, de 96, onde eu me formei em arquitetura, até 2016, que foi quando eu abri oficialmente a Arquitetura da Alma, que é o trabalho que eu intitulei depois como terapeuta, né? Vamos dizer assim, esse nome, não só o nome do espaço terapêutico, mas também oficialmente daí a empresa e tudo mais que eu abri com esse nome para poder fazer os cursos, que eu dou cursos nessa área. Ele resumiu, digamos assim, o meu propósito, que é levar o bem-estar para as pessoas e para os ambientes através dos recursos naturais. E o principal deles que eu uso hoje no meu trabalho, nesses últimos 5 anos, o que eu mais me aprofundei foram os óleos essenciais. É a psicoaromaterapia. Então, eu acabei descobrindo nessa conexão com a natureza, com esses instrumentos terapêuticos, uma resposta para a minha vida, primeiro, no sentido de descoberta, de realização, de sentido, e segundo, de oportunidade para traduzir isso num trabalho e levar para as pessoas, seja em atendimento, seja em curso, formação. Nos últimos anos eu acabei ensinando terapeutas, né? Meio que por acaso começou a acontecer nos cursos, quando eu via mais da metade da turma era de pessoas que já eram terapeutas ou que queriam ser terapeutas, e com isso ter mais um instrumento de trabalho, né? Eu vi que no início, ali aquela primeira hora que eu entrei, tu mostrou, eu não vi qual foi o óleo, não estava enxergando a imagem, mas que tu mostrou que Eu coloquei aqui. coisa boa. Eu tô sempre usando, ó, eu uso no colar aqui uma gotinha, agora eu tô usando a erva baleeira, que é maravilhosa, e a lípia alba, são 2 óleos essenciais que eu comecei há 2 semanas atrás. Então, assim, hoje eles são instrumentos sabe, de suporte emocional, físico e vibracional. Eles atuam em todos esses níveis. Que maravilha. Sabe que eu ganhei esse óleo da minha mãezinha que entrou agora. Eu ganhei, o óleo não, eu ganhei um kit de óleos maravilhosos. E quando eu ganhei, eu não sabia nem o que fazer com eles, eu não conhecia. E aí ela me deu esse vidrinho, né, que é um cristalzinho, onde ela fez um composto de óleos aqui maravilhosos. E eu não consigo mais parar de usar os óleos de tão profundos que eles entram, como você falou, é na nossa alma, na nossa essência. E eu vou te dar a oportunidade de falar mais, explicar mais sobre isso, porque assim como eu não sabia, muitas pessoas aqui pode ser que não conheçam, já tenham ouvido falar, porque
A pandemia também nos trouxe essa possibilidade de divulgar mais as coisas, né, nas redes sociais, mas talvez não saibam o que realmente representa. Mas antes de eu te passar a palavra, eu quero fazer uma conexão aqui com a sua ex, que nem é ex, porque nunca deixa de ser a nossa profissão, né? Como é que você faz hoje? Olha como tudo, eu considero como tudo está integrado, nós somos uma coisa só, uma energia só. Você não migrou, na verdade, da arquitetura para as terapias, você aprofundou a arquitetura, trazendo a essência para dentro da arquitetura. Porque eu acredito, eu não entendo muito de arquitetura, mas eu acredito que seja uma criação de uma nova forma, que seja algo que traga um bem-estar, que adapte a nossa vida, que nos traga sensação de plenitude, de aconchego, que a arquitetura cria, pelo que eu vejo, essa egrégora de nos trazer algo que se conecte com a nossa verdade, com a nossa essência, com o nosso desejo, que faça nos sentirmos bem. E você trouxe mais uma forma de trabalhar a arquitetura, trabalhando a nossa alma. Eu achei maravilhoso. Quando eu a conheci, o que me chamou a atenção foi isso, a arquitetura da alma. E aí eu te confesso que eu deixei para falar hoje, para te pedir permissão para plagiar isso, trazendo para a minha profissão. Eu me formei em arquivologia, que é administração de arquivos. Não só arquivar, mas também limpar arquivos, tirar o que não serve mais, eliminar, e isso nós fazemos todos os dias conosco, com a nossa alma, arquivando emoções e desarquivando para poder organizá-las. Então, eu vou te plagiar trazendo a minha profissão como arquivista de emoções. Você permite? Claro que sim, imagina. Eu achei maravilhoso. Faz todo sentido. E quando eu escolhi também esse nome, na verdade, até foi uma sugestão de uma prima minha, ela disse, quem sabe tu fala de arquitetura também no nome da... Eu estava buscando um nome para a empresa, né? E aí surgiram várias ideias, uma delas foi a arquitetura da alma, e eu adorei, porque fez todo sentido. E é justamente isso, é reformar, é dar forma, é moldar, é muitas vezes encontrar a essência que já existe ali. E se a gente vê nomes de grandes arquitetos da antiguidade, eles diziam, a obra já está ali, porque eles eram arquitetos, construtores, astrólogos, alquimistas, escultores. E muitas vezes na escultura eles diziam, não, eu olho a pedra, eu já enxergo ali a obra. Eu só tenho que tirar o excesso para a obra aparecer. Então, claro, tem um lado mais, vamos dizer assim, sensível dessa explicação, mais artístico, mas a essência, se a gente pensar, é a essência da transformação, né? Ou seja, dá uma nova forma. E aí, quando a gente pensa na nova forma, não é aquela forma imposta, é a forma que já existe em essência. Então, nesse sentido, é que também o nome traduz um trabalho, mas um trabalho que eu busco mais com as pessoas e não só com os ambientes. Então, se me chamam para fazer um trabalho, tu vem aqui fazer uma reforma na minha casa, depende do objetivo disso para a vida da pessoa. Estou fazendo agora um trabalho de harmonização de ambiente, onde eu levo os óleos essenciais, eu levo a radiestesia, eu levo uma série de técnicas que eu aprendi ao longo desses últimos 20 anos de formação em várias terapias, eu levo tudo que eu tenho combinado para aquele trabalho. E aí, o que é o objetivo? É fazer com que o espaço traduza o propósito da pessoa. Ela está abrindo um centro de yoga aqui em Porto Alegre. Então, tem tudo a ver com levar o bem-estar para outras pessoas, tem tudo a ver com o espaço traduzir a essência dela, então tem tudo a ver comigo. Eu posso fazer um trabalho assim. Mas se me chamar hoje para fazer uma reforma, simplesmente para embelezar um lugar, sabe? Eu não faço, não tem sintonia. Não é uma questão né, de recusar, mas de haver ressonância e eu poder entregar o meu melhor. Hoje, o meu melhor eu entrego dentro disso que eu comentei, da formação de terapeutas, né? Então, eu promovo cursos, eu promovo mentorias, eu promovo vivências, eu promovo atendimentos, eu crio espaço para as pessoas se conectarem com a sua essência através dos óleos essenciais,
que inclusive Paracelso dizia, o óleo essencial é a alma da planta. E Paracelso foi um médico suíço, né, e físico também, em 1400 e pouco ele viveu. E ele dizia isso, que o óleo essencial é a alma da planta. E realmente, se a gente pensa no significado da alma, independente de religião ou espiritualidade, a alma como, vamos dizer assim, aquilo que é vivo, né? Quando o corpo não tem mais aquela vida, o que continua, né, com essa vibração? Para onde vai essa vibração? A planta, ela tem essa vibração, essa frequência no óleo essencial. Então, a gente consegue, inclusive, medir, e eu estou fazendo um trabalho de pós-graduação justamente focado nisso, na frequência de vibração, na assinatura vibracional de 49 óleos essenciais que eu escolhi para fazer uma pesquisa. Então, é um universo, assim, fantástico, que tem muitos desdobramentos no sentido de aplicação, de conhecimento, mas principalmente desse objetivo maior, que é ver a transformação na vida das pessoas. O óleo essencial, ele atua fisicamente, ele atua emocionalmente e energeticamente. E a gente pensa, emocionalmente, como assim? Cada óleo essencial tem um conjunto de componentes químicos. Esses componentes químicos, quando a gente, principalmente pela inalação, tu não precisa aplicar em lugar nenhum, vai inspirar apenas, né? Pela inalação, ele entra direto no nosso sistema nervoso central, pelos nervos do bulbo olfativo, vai direto para o cérebro e vai direto para a corrente sanguínea e já está agindo no nosso corpo. Então, e a gente sabe que o sistema límbico está super relacionado com as emoções, o comportamento, os nossos hábitos, os nossos registros. Então, é uma ação muito efetiva, muito efetiva. E aí não tem como a gente não se encantar, não tem como a gente não querer usar e levar para né, as pessoas que buscam também com essa profundidade. Isso é algo que faz sentido para mim. Algo que eu tenho muita conexão. Eu, assim, comecei a me apaixonar mesmo pelos óleos essenciais, já venho conhecendo, né, utilizando. Eu fiz um curso bem básico dos óleos essenciais, até para saber o que eu estou fazendo, né, porque eu utilizo eles no Reiki também, mas agora eu estou me apaixonando mais ainda pela forma como você trouxe no seu capítulo, porque eu senti que é algo não químico somente, né, que é algo realmente como nós, extrai a essência, e nós precisamos extrair de nós a nossa essência para nos conhecermos, para sabermos para onde queremos ir, o que nós vamos fazer, tomar decisões, tudo isso nós precisamos mergulhar na nossa essência. Quanto mais límpido estiver esse caminho entre nós, externamente, e a nossa essência, mais clareza nós temos, mais discernimento, mais poder de decisão. E a essência, eu acredito que, pelo que você trouxe no seu capítulo, os óleos essenciais é a mesma coisa. É a pureza, é o máximo da extração de uma planta que traz em si todos os componentes necessários para fazer um caminho mais leve, mais equilibrado. Você colocou aqui no seu capítulo, que você acabou de falar, mas eu achei tão forte isso que eu sublinhei. Inalar um óleo essencial é muito mais que sentir um aroma, é penetrar em uma experiência. Eu achei essa palavra incrível, em uma experiência rica em todos os sentidos. E o que mais mexeu comigo, Patrícia, quando você escreve, né? É conectar-se com a alma das plantas. Eu chego a me arrepiar porque eu nunca tinha pensado nos óleos essenciais, num vidrinho, numa gotinha, como uma alma. Você está conectando, eu estou arrepiada em falar, você está conectando a sua essência com a natureza, ou seja, você está conectando a sua alma, se reconectando com Deus. Porque eu acredito que esse nosso trabalho, Patrícia, é exatamente esse. Achar formas diferentes em que as pessoas se identifiquem, ou com aroma, ou com reiki, ou com hipnose, que o Vico Adslan também está aqui, com outras terapias, né? Que
é uma forma de nos reconectar com Deus, que é o que as pessoas estão precisando tanto nos dias de hoje, né, querida? E essa frase que eu citei antes do Paracelso, que é o óleo essencial é a alma da planta, é algo que faz muito sentido para, inclusive, tudo que eu aprendi depois, como eu te falei, nos últimos 5 anos eu tenho me aprofundado mais nesse conhecimento, não só o conhecimento intelectual de cursos, e eu a sigo, né, e venho acompanhando também pessoas muito sérias que trabalham nessa linha da aromaterapia. Eu fiz a formação e pós-formação com a Dayana Petri, que é uma aromaterapeuta maravilhosa, eu aprendi muito com ela, e ela me apresentou também um universo de pessoas que trabalham há anos usando os óleos essenciais, né? O próprio Robert Serran, que eu conheci como sendo o pai da psicoaromaterapia, eu conheci através de estudos e livros. E uma série de outros que trouxeram essa visão mais do óleo essencial realmente precioso, como um ser rico. Ele não é apenas um conjunto de componentes químicos, mas cada componente químico tem o seu trabalho. E como vamos dizer assim, essa combinação, essa sinergia de componentes naturais, ela tem também um intuito, ela tem uma intenção, né? Digamos assim, cada óleo essencial tem a sua identidade. Não só a identidade olfativa, mas ela tem uma identidade de característica de um trabalho terapêutico, no físico, no emocional, no vibracional. Então, essa identidade, ela entra em contato com a nossa, no sentido de nos convidar para um processo de transformação. E tem uma sabedoria. Então, a gente, inclusive, chama, e foi assim que eu aprendi, é isso que eu levo adiante, os óleos essenciais têm óleos que são mestres. Eles podem agir hoje em ti, se tu usar de uma maneira, e se tu usar daqui a um tempo que tu já mudou, ele vai ter outra ação. Inclusive, a sensação do aroma é diferente. Isso eu experimento fazendo uso dos óleos essenciais, e eu presencio atendendo pessoas em sessões olfativas. Elas descrevem o mesmo óleo essencial em tempos diferentes como se fosse outro cheiro. Num primeiro momento, se ela não está, digamos assim, receptiva para mexer naquele assunto, ou se ela está com algum bloqueio, ou se ela está com alguma questão que ela não vai poder ainda traduzir muito bem aquele ser, né? Aquele estímulo, o que ela vai dizer? Ah, não gostei. Isso tem cheiro ruim, me lembra xixi de gato. Sabe? Às vezes surgem coisas assim. Aí tá, passa um tempo, a pessoa trabalha aquele assunto, ela mergulha, ela faz a transformação. O mesmo óleo essencial, do mesmo vidro, do meu kit que eu tenho lá, boto na fitinha, a pessoa inala. Nossa, que delícia! Esse cheiro é doce, me lembra uma coisa da minha infância. E eu me sinto confortável. Ah, esse era o que tu tinha sentido xixi de gato há um mês atrás. É o mesmo estímulo. Quer dizer, o mesmo convite para fazer algo, num determinado momento a gente tem uma resposta e num determinado momento a gente tem outra. Então, nem o aroma é o mesmo, dependendo de como a pessoa está no processo. Por isso que eu digo, a gente não pode usar de uma forma vã, sabe? Não é assim, vai lá, compra como quem compra um tempero no supermercado e usa aleatoriamente. Não, não. É uma preciosidade, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar dentro de um processo terapêutico, a gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que saber o que está fazendo para poder tirar o melhor, sabe? É realmente chegar na essência. Senão, ao invés de ajudar, vai bagunçar, vai fazer um estrago na vida da pessoa. Não só no que vai acontecer dentro dela, mas às vezes até fisicamente. Tem componentes que trazem reação adversa, a gente tem que saber usar. Então, isso realmente me encanta, assim, a possibilidade que a gente tem de estar em contato com um convite da natureza para achar a nossa essência, para trazer o nosso melhor, para auxiliar outras pessoas no processo de transformação também e cura, com esses seres, né, que são vivos. Não é, o óleo essencial não é um extrato seco, é a alma da planta, é vivo. Ele tem uma inteligência, uma sabedoria, uma ação vibracional também. E eu sei que tu entende porque o teu trabalho, né, com Exato. energia, com reiki, é isso. A própria física quântica explica. Tudo vibra, tudo tem lá uma frequência de vibração. Então, os óleos essenciais, Perfeito. de fato,
essa sabedoria da natureza traduzida na alma da planta. Sabe que hoje de manhã eu sempre reflito e faço algumas viagens durante o banho, que é um momento que, além da limpeza externa, você se conecta mesmo, né? No silêncio, enfim, eu faço algumas reflexões e hoje veio uma reflexão que tem tudo a ver com o que você está falando. As pessoas hoje, elas acreditam muito em produtos que transformam o externo, né? Uma nanotecnologia num creme de rosto, alguma coisa assim, né? Num batom, alguma coisa que vai transformar o externo. Você tá escrito lá, nanotecnologia, a pessoa compra, paga uma fortuna porque ela acredita que aquilo vai funcionar, que vai agir onde ela precisa e vai deixá-la melhor, com um estado de espírito melhor, né? Se sentindo mais bem consigo mesma. Mas as pessoas têm uma dificuldade imensa em compreender a nanotecnologia de Deus, né? Que tudo isso é a inteligência de Deus agindo através de inúmeros recursos que nós temos. Só que é diferente de nós irmos numa farmácia ou algum ambiente que venda, né, esses óleos essenciais ou, os florais, por exemplo, que é uma outra terapia que eu trabalho, ir lá e comprar, está escrito lá, floral ou óleo essencial para a ansiedade. A pessoa vai lá e compra e começa a usar. Mas aquilo foi largamente produzido com produtos químicos inseridos ali até para durar mais, para ficar mais tempo na prateleira, para já para render mais financeiramente para a empresa que produziu, mas ela não vai atender o que nós precisamos na essência. Por isso que é importante nós conhecermos mais profundamente isso antes de trazermos para nós. Porque como a Patrícia deixou bem claro, é uma gotinha que você vai usar, mas essa gotinha tem poderes incríveis. Se não forem bem usados, né, elas também podem não só não atingir o que você deseja e você vai achar que não funciona, como ela pode ser mal conduzida, né, conduzida em excesso e trazer outros sintomas depois, né, desencadear outras coisas, ou não esteja no seu momento de aceitar esse processo de cura, porque os óleos essenciais, eles fazem parte de um processo de cura. E a Patrícia colocou aqui mais uma frase assim que eu achei incrível, eu salientei no capítulo dela, que ela escreveu assim, ó, é com essa visão qual? Essa visão que ela está falando, do respeito à natureza. É com essa visão e profundo respeito, essa palavra eu achei muito incrível você ter colocado, que me coloco a serviço da natureza como instrumento de cura. Então, nós temos que ter consciência do que nós estamos usando, porque nós temos que respeitar a sabedoria de Deus através da natureza, né? Nós não podemos sair aleatoriamente fazendo compras de um produto que está bonitinho ali ou que foi indicado para alguém que nem entenda do assunto. Então, sempre é bom buscar esse conhecimento. E, Patrícia, pensando nisso, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, assim, sobre essa tua jornada da descoberta dos óleos, né, salientar um pouco mais sobre esse respeito a essa tecnologia de Deus, né, através das plantas, dessa alma, né, de Deus através das plantas, e como você mergulhou nisso, né, qual foi a tua jornada, você já deu uma pinceladinha, assim, não vamos entregar muito, para não estragar, né, a surpresa do seu capítulo, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho, fique à vontade. Tá bem. Quando eu falei que eu tinha me formado ali em 96, né, e até iniciado alguns trabalhos de arquitetura e tal, um pouco empolgada, porque logo de cara a gente abriu uma sociedade, conseguiu um prêmio nacional bem legal de arquitetura, enfim, então parecia que ali ia ser o caminho de realização. Só que eu estava seguindo um pouco um padrão até familiar do que seria um objetivo de estar realizada. Passar, né, ter sucesso aqui, ali, determinados pré-condicionamentos. Só que aquilo não era o meu ideal.
eu não me encaixava nesse padrão. O que eu estava buscando era uma realização um pouco mais plena. E isso envolvia eu me descobrir também, eu saber a minha essência e poder trazer isso de uma forma traduzida no meu trabalho. E aí, eu, em 2001, fiz o Caminho de Santiago de Compostela, que é aquela caminhada que a gente fica, né, lá na Espanha, atravessando o norte da Espanha a pé. Eu fiz a pé, foram 800 quilômetros, 33 dias de caminhada. Isso eu trago no livro porque é um pouco como eu cheguei nas terapias. E aí, depois que eu aprendi, né, muito de mim mesma e da natureza, porque eu tive uma conexão forte com os 4 elementos, com ar, com fogo, com a água, com a terra. E aí eu voltei, assim, com muitas respostas, na verdade. Só que eu tinha que colocar isso em prática. E bem naquele ano que eu voltei, eu conheci o Marco, com quem eu fiquei os últimos 20 anos. Ele faleceu agora, esse ano, faz 3 meses que ele faleceu. E esses 20 anos que nós ficamos juntos, ele foi mais do que minha inspiração. Ele me mostrou quem eu era, me apresentou para o amor incondicional. Nossa, eu aprendi tudo com ele, inclusive sobre esse universo das terapias, que ele era muito presente nessas práticas desde sempre. Então, com essa conexão também, eu tive a oportunidade nesses 20 anos de acessar ali ferramentas, formas de traduzir. Só que, claro, a gente tem medo, a gente fica pensando se vai dar certo, se vai conseguir. E eu levei muito tempo para concretizar, né? Então, foi só em 2016 que eu abri esse trabalho chamado Arquitetura da Alma. Mas ao longo dos últimos 20 anos, eu vivi isso. Eu vivi em paralelo com a arquitetura tradicional. Eu fui professora universitária, eu dei aula no curso de arquitetura por 14 anos, na URGS, aqui em Porto Alegre, e também no IPA. E eu gostava de ensinar, de ver ali a transformação das pessoas. Então, eu acabei agora, assim, um pouco juntando tudo isso e até honrando tudo aquilo que eu aprendi com o Marco, que ele deixou comigo vivo, né? Porque eu entendo que ele não está aqui nesse plano, mas ele segue a vida dele de uma forma mais livre da matéria. E eu sigo aqui, só que a gente ainda tem esse propósito de concretizar. Então, eu também tenho essa necessidade, essa vontade de honrar tudo isso todo esse legado que eu recebi. Tudo que eu aprendi, tudo que eu me conectei, as próprias terapias holísticas, diferentes técnicas. E hoje eu tô enxergando um pouco, e a experiência de escrever o capítulo do livro me ajudou a ver, porque eu tive que lembrar, eu tive que contar um pouco dessa história, eu tive que fazer uma memória. Eu me dei conta que hoje eu consigo, inclusive, saber o que é o melhor que eu posso entregar com o meu trabalho, que é isso que eu te falei no início. Ensinar pessoas que queiram usar os óleos essenciais no seu trabalho, de preferência, pessoas que ajudam outras pessoas. Por isso, o foco também para terapeutas. Né? Então, não... E aquelas que querem se transformar. Então, tipo assim, tu está buscando um caminho para trazer o teu melhor para a tua vida e também fazer isso para outras pessoas, então eu tenho algo que é precioso, que eu descobri como funciona, que eu conheço profundamente e que eu tenho à disposição para te oferecer, para te ensinar, para te acompanhar nessa jornada. Isso é de uma realização assim incrível. Isso dá sentido para minha vida hoje. E dá sentido para esse propósito que eu aprendi com o Marco e que eu aprendi no Caminho de Santiago, sabe? Então está tudo muito conectado. E o convite do livro, respondendo a tua pergunta, veio 10 dias depois do falecimento dele. A Graça me achou, me convidou pelo Instagram, perguntou se eu tinha interesse e tal. A gente começou a conversar. Eu disse: nossa, tem alguma coisa aqui. Né? Não passou nem um mês. Eu tinha pensado em retomar aos poucos as atividades, uma série de coisas que eu precisava dar conta, enfim, e me recompor, né, de tudo que tinha acontecido. E 10 dias, não, isso aqui é um pouco mais do que só uma coincidência. Deixa eu entender o que está por trás desse convite. É um convite para eu viver um novo momento, para eu viver uma nova vida, para eu também morrer e nascer, né? Morrer daquilo que era até então e dar a luz nesse meu ser mais pleno, fazendo aquilo que eu me propus, inclusive aquilo que eu aprendi com o Marco.
Então eu tive certeza que era o momento de concretizar uma série de coisas da minha vida que até então eu tinha protelado ou sentido medo, bloqueio, já tinha levado, mas de forma acanhada, não era plena, não era aberta. E o que o livro nos mostra? Te expõe, fala da tua história, te coloca no mundo, deixa as pessoas te conhecerem. E eu, ai meu Deus, será? Né? É isso que eu tenho que fazer? Mas eu não gosto de me expor. Eu nem sei fazer isso. E aí, tipo, a gente vai percebendo a necessidade, quando a gente se coloca como instrumento, e é o que eu procuro ser, a gente recebe o que precisa. E não é aquilo que a gente quer ou do jeito que a gente pensa. A gente recebe o que precisa. Ah, eu me coloquei como instrumento, estou a serviço. Então tá, o que é para fazer agora? E chega na nossa mão. Então eu entendi o convite do livro, eu entendi quando eu falei com a Graça, depois falei com o Leandro Cristo, que é o coordenador dessa obra, também muito sensível e conseguiu reunir um grupo de 22 pessoas, 22 coautores, que cada um tem a sua particularidade, a sua beleza, né, com o seu trabalho. Eu entendi que era um sinal desse nível. Olha, tem algo para ser feito. Tu te colocou como instrumento. Vamos fazer? E aí eu aceitei. Olha, eu confesso que a tua trajetória que você trouxe no teu capítulo me emocionou muito. E talvez porque eu tenha me identificado com algumas coisas, alguns sentimentos, né? Essas conexões nunca são em vão, né? Como a gente falou lá no início, tudo é conectado, tudo é uma energia só, dividida em partículas aí, espalhadas pelo mundo. E essa tua história me trouxe também várias lembranças e fez eu também fazer uma autoavaliação do quanto é necessário nós estarmos abertos e não nos fecharmos porque aconteceram coisas que foram ruins para nós, né? A sua perda, com certeza, né? Eu já senti, né? Por isso, e com certeza perdas, desafios, obstáculos, muitas pessoas veem isso como uma maneira para se fechar, se recolher, e você fez o caminho contrário, você se abriu, você aceitou os desafios para superar a sua dor. Quão forte é isso, né? O quanto você precisa se conhecer, o quanto você precisa se permitir para conseguir fazer isso. Por isso é tão falado hoje em formas de expandir a consciência, em formas de buscar o autoconhecimento. E os óleos essenciais contribuem muito, plenamente nesse processo também, né? E eu vou ler mais uma frasezinha que eu vou dar vários spoilers do teu capítulo hoje. que tem tudo a ver com isso, né? Que você está falando, que você colocou assim. Olha que lindo, que forte isso. Compreendi que a genuína conexão é a que vem do coração. E que cada conquista, crescimento e aprendizado tem um sentido muito maior quando compartilhado. Aprendi também que a força e a resistência física respondem diretamente à determinação da mente e do coração. Tem tudo a ver com o que você contou aqui, com esse pouquinho, né, que você trouxe da sua história emocionante de vida. Porque se nós optamos, porque nós temos a opção de acreditarmos que a nossa mente ela não é capaz de dar a volta por cima, que nós vamos mergulhar numa profunda tristeza e lá nós vamos ficar, que vai ser muito difícil de sair, ou que nós não temos força, assim acontecerá, né? E se nós nos conhecermos e nos permitirmos cada vez mais mergulharmos na nossa essência, seja através do reiki, dos óleos essenciais, de qualquer forma que você se conectar, aí o caminho se torna diferente. Ao invés de nos fecharmos, abre um leque de possibilidades. Assim como veio o convite do livro para a Patrícia, para mim, né? Mas no momento que a Patrícia mais estava precisando se abrir novamente, né? Assim foi porque ela se permitiu. E assim é para todos nós. Nós temos sempre a escolha, né, de duas escolhas no mínimo.
Eu sempre comento, né, Patrícia, que mesmo se nós recebêssemos, ou alguém recebe, né, uma notícia de uma doença muito grave, mesmo assim, mesmo nesse momento, que deve ser um momento muito difícil, nós temos duas opções. Uma, ou nos entregamos e a doença vem e nos corrói, ou nós reagimos de maneira positiva, lutando com as forças que nós temos, e elas estão todas aqui dentro, e nós conseguimos superar esse obstáculo. Então, em todos os momentos nós temos essas escolhas, né? Mas isso vem do autoconhecimento, vem da busca do nosso reencontro, né? Com a nossa essência. Você já falou um pouquinho aqui do seu convite, do livro, e assim, para quem está aqui nos assistindo e quer muito começar a usar, então, os óleos essenciais, que hoje, graças a Deus, já estão também mais disponíveis, né? Não é algo tão raro de achar, já está mais fácil de encontrar. Tem muitas pessoas vendendo na internet, mas para que as pessoas usem corretamente, né, sem conhecimento terapêutico, tem essa possibilidade, Patrícia? Olha, da forma que está sendo divulgado hoje, eu acho um pouco perigoso as pessoas comprarem só com a promessa de transformação que aquela propaganda oferece. Ah, então esse óleo traz calma, esse óleo traz alívio da dor em tal lugar. E aí a gente consome o óleo essencial como uma pílula mágica, ou pior, como um produto que pega na prateleira e usa inadvertidamente. Isso é um crime. Isso pode não só trazer um efeito danoso para a vida da pessoa, pode prejudicá-la ao invés de ajudá-la, pode criar um efeito emocional e físico muito sério, né? E a gente sabe de casos de reações adversas seríssimas. Então, assim, a primeira coisa é cuidado. Usa com consciência, usa com conhecimento, usa com moderação, usa com discernimento. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes estudando, outras vezes se orientando com um profissional. Não é qualquer pessoa que vende óleo essencial, é alguém que estuda aromaterapia, que se preparou para saber como usar aquilo ali. Né? Então, segue um processo terapêutico. Não quer aprender, não quer estudar, tudo bem. Então, segue um processo terapêutico. Tem muitas pessoas que estão se propondo, e eu mesma muitas vezes ensino nos meus conteúdos gratuitos formas de usar que são, muitas vezes, uma jornada, por exemplo, uma jornada terapêutica. Né? Tem profissionais fazendo isso de uma forma séria. Então, busca um profissional que tenha conhecimento, que tenha profundidade, que saiba o que está fazendo e respeite essa natureza do óleo essencial. E aí, segue um processo terapêutico. Ah, mas eu vi que a lavanda ajuda no quarto na hora de dormir. Até no capítulo eu dou uma sequência com 3 óleos essenciais para o uso através da inalação no ambiente. Ali eu escolhi 3 óleos que são mais seguros, que não tem muita contraindicação, que teoricamente pode fazer bem para todo mundo, mas mesmo assim, sabe? Mesmo aqueles 3 óleos, mesmo o uso no ambiente, mesmo a inalação, se for usado em excesso, pode não ser bom, pode não ser indicado. Então, assim como um remédio, eu não digo para a pessoa, vai na farmácia e diz a tua dor e pega qualquer remédio que te disserem que é bom e fica usando inadvertidamente pelo tempo que tu quiser. Eu não indico óleo essencial assim. Óleo essencial tem que ser personalizado, é isso que eu acredito. A gente tem que conhecer a pessoa que vai usar, tem que conhecer o óleo essencial que vai ser indicado e tem que criar um processo terapêutico. Aí ele vai funcionar. Ou uma sinergia. Eu trabalho muito com sinergia. Eu crio uma combinação de óleos essenciais para aquela pessoa, para aquele momento. Dentro de um processo. É isso que eu indico. Qualquer coisa diferente disso é aquilo que a gente vê que, infelizmente, né, está cada vez mais comum a venda. E óleo essencial imagina, é a preciosidade da natureza, é a alma da planta. Ele tem que ser respeitado dessa forma também no uso, sabe? Então, eu tenho um pouco de cuidado na hora de fazer receitas que sirvam para todo mundo. Não existe. Não existe. Na minha opinião, a gente tem que seguir uma orientação.
E alguns óleos essenciais, eles têm menos, a gente tem menos conhecimento de reações, são considerados seguros, mas mesmo assim é importante avaliar, sabe? Então, o principal que eu diria é, usa com respeito, com cuidado, com indicação terapêutica. Aí eles podem ser excelentes aliados para a transformação de tudo que a gente imagina que pode acontecer na nossa vida, né, a partir de um processo terapêutico. A psicoaromaterapia é um caminho de cura fantástico, mas não é de qualquer forma e não dá para ensinar todo mundo a fazer a mesma coisa, sabe? O bom senso, né? Se nós compreendermos, a partir dessa fala da Patrícia, que os óleos essenciais, eles não são um químico como um remédio qualquer, né? Como uma aspirina que a gente vai lá e compra deliberadamente para alguma determinada dor. Se nós compreendermos que os óleos essenciais, eles são a alma, eles são, como eu falei antes, a inteligência de Deus através da planta, né? Nós vamos respeitar mais e nós vamos vê-lo como uma forma de potencialização da nossa reconexão com a nossa essência. E não como uma forma de ganhar dinheiro, de vender ou de adquirir para fazer um efeito paliativo. É muito mais profundo do que isso. Então, eu acredito que se nós compreendermos essa essência, nós vamos respeitar mais, né? Nós vamos buscar mais conhecimento e usar do bom senso para poder usufruir desse benefício maravilhoso que Deus permitiu que o homem descobrisse, né? Para trazer para todos como mais uma forma de reconexão com Ele através da nossa essência, né? Então, Patrícia, querida, deixa eu ver quanto tempo já passou aqui da nossa live, já passou quase 1 hora. Você gostaria, passa voando. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem final, alguma coisa que você queira salientar a respeito do teu capítulo ou da tua terapia? Só agradecer mesmo a presença de quem está aqui nos acompanhando ao vivo, de quem também vai assistir depois e ter oportunidade de refletir, né, sobre esses assuntos que a gente trouxe. Agradecer a oportunidade também de ter feito esse trabalho no livro e dizer e contar um pouco, né? Pode ser que isso de alguma forma tenha ressonância com as pessoas que vão depois também se conectar com essa live, no sentido de cada um de nós tem na sua essência algo que faz mais sentido, algo que pode ser chamado de nossa resposta daquele momento. Eu não gosto de falar de propósito como sendo um grande propósito, porque fica uma coisa meio inalcançável, né? Propósito de vida é algo assim grandioso. Não, mas aquilo que dá sentido hoje. Então, aquilo que dá sentido para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós que está aqui conectado de alguma forma através dessa live, é a chave, é a resposta, é o caminho para essa transformação e chegar na essência. Não quer dizer que só usando óleo essencial, não quer dizer que só usando reiki, não quer dizer que só usando hipnose. São diferentes formas, são diferentes técnicas, são diferentes caminhos. Mas quer dizer que aquela com a qual tu te conectou foi a tua chave. Aquela com a qual eu me conectei foi a minha. Então que cada pessoa encontre a sua. E não é para ser terapeuta, é para ser um ser, uma pessoa plena. E quando a gente está mais pleno, a gente pode enfrentar as dificuldades, a gente pode entender que tem um trabalho, um caminho de crescimento, a gente pode se sentir realizado, física, emocional, espiritualmente falando, e de alguma forma isso também reverbera para as outras pessoas. E eu acredito que a gente está precisando disso, acender essas luzinhas, sabe? Num momento que muitas luzes estão apagadas, a gente precisa acender. E uma forma que eu vejo de acender é justamente isso, tocando na nossa essência, tocando internamente, seja no coração, na alma, naquilo que faz mais sentido. Então é o que eu desejo para todo mundo, que possa acender a sua luzinha, que possa encontrar a sua chave. E se quiser usar um caminho de cura, nós temos diferentes... No livro são 22 técnicas, né?
Exato. Isso que eu ia falar no livro Terapeutas do Século XXI, então, para quem chegou depois, né, que será lançado em dezembro deste ano, mas que vocês já podem até começar a adquirir com algum dos coautores desse livro. Serão 22 histórias, serão 22 formas diferentes que nós poderemos escolher para nos conectar nesse momento, reler depois e nos reconectar novamente em outro momento com outro tipo de terapia, não para que a gente busque terapeutas, se não quisermos, né? Nós teremos ali ferramentas para dar um novo olhar para as nossas essências, para o nosso caminho, para a nossa jornada. Essas 22 formas de nos conduzirmos a novos olhares abrirão leques incríveis de conhecimentos e possibilidades para começarmos a nos voltarmos a acender a nossa luzinha. E como a Patrícia falou, quando nós acendemos a nossa luzinha, nós transformamos a nossa volta. As pessoas sentem, as pessoas absorvem essa energia de uma maneira também transformadora para elas. Quando nós estamos em equilíbrio, nós equilibramos tudo à nossa volta. Então será uma ferramenta poderosa, onde 22 vidas se conectaram para dar o seu melhor, para entregar o que mais amam fazer, que é ajudar as pessoas com o que mais gosta de fazer. Então vai ser incrível, já estamos muito felizes, né, em estarmos nos conectando entre nós, nos conhecendo um pouco mais, cada um com sua história de vida, cada um com sua rica contribuição. E quem quiser já pode nos mandar mensagem, né? Para quem não segue a Patrícia também e gostaria de conhecer um pouquinho mais não, muito mais sobre a psicoaromaterapia, siga a Patrícia porque é incrível o trabalho dela, é realmente emocionante a história dela, que vocês vão poder conhecer mais a fundo no capítulo do livro que se chama Psicoaromaterapia, o equilíbrio da mente e das emoções através dos óleos essenciais. Parabéns, Patrícia, querida, teu capítulo ficou sensacional, emocionante, ao mesmo tempo leve, ao mesmo tempo inspirador, fortalecedor e despertou realmente a curiosidade em saber mais sobre os óleos essenciais. Você está de parabéns, querida. Muito obrigada. E a semana que vem nós temos uma outra live onde eu vou ter a oportunidade e o prazer de te entrevistar. Então também deixamos aqui o convite, quem quiser, nesse mesmo dia e horário, vai ser na quinta-feira às 10 da manhã, daí no meu canal eu te recebo. Gratidão, querida. Gratidão a todos que estiveram conosco, quem vai assistir depois. E qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Um beijo grande, então fiquem com Deus. Beijo. E um dia abençoado a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.